Você realmente controla sua vida ou ela te controla? Esta pergunta, que ecoa nos corredores silenciosos da mente, raramente encontra uma resposta honesta. A maioria das pessoas vive envolta numa ilusão confortável, acreditando ser livre para escolher seu caminho, suas ações, seu destino. No entanto, a realidade é cruelmente diferente. Elas são, na verdade, escravas. Escravas de medos que nem sequer conseguem nomear, de opiniões alheias que moldam suas decisões mais íntimas, de hábitos destrutivos que as acorrentam a um ciclo de frustração e estagnação. Imagine o indivíduo comum, alguém como você ou eu, que acorda todas as manhãs com um anseio latente por liberdade e significado. Ele olha para o espelho e vê um reflexo que não corresponde à pessoa que ele deseja ser. Sente-se preso, frustrado, repetindo os mesmos padrões de comportamento, os mesmos erros, as mesmas desculpas, mas não consegue entender o porquê. Há uma voz interior, uma faísca de potencial, que grita por atenção, mas é constantemente abafada pelo ruído do mundo exterior e pelo inimigo interno, a voz da dúvida, do conformismo, da autopiedade. Essa é a traição pessoal, a mais dolorosa de todas. Diariamente, ignoramos nossa voz interior, aquela bússola interna que aponta para o nosso verdadeiro norte. Fazemos isso por conformidade, para nos encaixarmos, para não balançar o barco, ou pelo conforto imediato de uma rotina previsível, mesmo que insatisfatória. Preferimos a segurança de uma prisão conhecida à incerteza da liberdade. Cada sim que damos ao que não queremos e cada não que negamos ao nosso eu autêntico é um tijolo a mais nessa cela invisível. A tensão cresce, silenciosa e corrosiva. A desconexão entre o que se quer ser e o que se é torna-se uma ferida aberta na alma. É a dor silenciosa da mediocridade autoimposta, o peso esmagador de um potencial não realizado. O indivíduo comum anseia por algo mais, por uma vida com propósito, por controle sobre seu próprio destino, mas está paralisado. Ele sabe que algo está errado, que há uma lacuna imensa entre seus sonhos e sua realidade, mas a inércia é uma força poderosa. Sua vida é um reflexo das suas desculpas. Essa é a dura verdade que poucos ousam confrontar. Cada falha, cada adiamento, cada oportunidade perdida pode ser rastreada a uma desculpa cuidadosamente construída, um escudo contra a responsabilidade e o desconforto do crescimento. O inimigo interno sussurra que não é o momento certo, que você não é bom o suficiente, que é melhor ficar onde está. E o indivíduo comum, em sua passividade, aceita essas mentiras como verdades absolutas. Até quando você vai adiar a única vida que realmente importa? A vida que pulsa com seu verdadeiro potencial, que ressoa com seus valores mais profundos, que é moldada por suas próprias escolhas conscientes e não pelas expectativas alheias ou pelos medos paralisantes. Esta é a questão que se impõe, um chamado urgente para o despertar. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A verdade inconveniente, contudo, é que o controle total não é um presente. É uma conquista árdua que exige sacrifícios. Não há atalhos, não há poções mágicas, apenas o caminho espinhoso da autodescoberta e da disciplina implacável. O indivíduo comum, imerso nessa realidade de estagnação, começa a sentir um tremor em suas fundações, um desconforto que se recusa a ser ignorado. É a desconstrução da ilusão. O momento em que ele percebe que a liberdade verdadeira não é a ausência de regras, mas a capacidade de criar as próprias regras, e isso exige confrontar suas próprias fraquezas e medos mais profundos. Essa percepção é brutal, como um espelho quebrado que reflete a imagem fragmentada de quem ele realmente é e não de quem ele pensava ser. Ele vê a si mesmo como um títere,
cujos cordões são puxados por cada opinião alheia, cada insegurança, cada hábito procrastinador. A raiva começa a borbulhar, uma raiva que não é destrutiva, mas purificadora. Raiva da própria passividade, da covardia de se esconder atrás de desculpas. É nesse ponto de inflexão que a redenção se torna uma possibilidade real, a chance de reescrever a própria história, mas não sem dor. A dor de desapegar-se do velho eu, da zona de conforto, da identidade que, embora limitante, era familiar. Cada dia que passa é um dia a menos para você se tornar quem deveria ser. Essa constatação atinge o indivíduo comum como um raio. O tempo, esse recurso finito e implacável, está escorrendo pelas suas mãos enquanto ele permanece inerte, aprisionado pelo inimigo interno. É a escassez do tempo, a finitude da vida que finalmente acende a chama da urgência. Ele não pode mais se dar ao luxo de adiar, de esperar pelo momento perfeito, que nunca chega. A janela de oportunidade para a transformação está se fechando. Nesse vácuo de desespero e urgência, surge a voz interna, o mentor inesperado. Não é uma figura externa, um guru ou um conselheiro, mas a própria consciência do indivíduo comum, que agora se recusa a ser silenciada. Ela exige ação, não aceita mais desculpas, não tolera mais a mediocridade autoimposta. Basta, ela grita. Você é mais do que isso. Você merece mais do que isso. Essa voz não sussurra. Ela ressoa com a autoridade da verdade inegável, a verdade do potencial não explorado. O desenvolvimento emocional é palpável. A raiva da própria passividade se transforma em uma coragem feroz, uma determinação inabalável. Ele sente o fogo da insatisfação queimando em seu peito, não como um fardo, mas como um motor. Não é mais apenas um desejo vago de mudança, mas uma necessidade premente, uma urgência de viver alinhado com seu propósito. Ele começa a questionar cada pensamento limitante, cada medo irracional que o inimigo interno planta em sua mente. Ele percebe que esses medos não são barreiras intransponíveis, mas sim ilusões, sombras projetadas por sua própria inação. A voz interna o instiga a olhar para dentro, a identificar os pontos de controle que ele cedeu. As manhãs perdidas na cama, as horas desperdiçadas em distrações sem sentido, as promessas quebradas a si mesmo. Cada um desses pequenos atos de autotraição se acumula, formando a prisão que ele habita. A ficha cai, revelando uma verdade assustadora e libertadora ao mesmo tempo. O maior inimigo do seu controle total não está lá fora. Ele vive dentro de você. São suas próprias crenças limitantes, seus hábitos destrutivos, sua passividade e suas desculpas que o mantêm refém. A batalha mais importante não é contra o mundo, mas contra o inimigo interno que habita em sua própria mente. E essa batalha, ele percebe, está apenas começando. A batalha contra o inimigo interno começou com a superação através da ação. Passos firmes e dolorosos para retomar as rédeas da própria existência. O indivíduo comum, munido da nova consciência despertada pela voz interna, compreendeu que a liberdade não viria de um desejo passivo, mas de um compromisso ativo e implacável. Decisões difíceis foram tomadas, rupturas necessárias com a velha identidade e com tudo aquilo que o mantinha preso. Amizades tóxicas foram desfeitas. Hábitos que drenavam sua energia foram abandonados, e o conforto da inércia foi trocado pela disciplina do desconforto. Cada escolha era um golpe contra o inimigo interno, uma afirmação de seu novo propósito. O clímax impactante veio quando ele se viu diante de seu medo mais arraigado, o fracasso. Era o medo que o havia paralisado por tanto tempo, impedindo-o de buscar a carreira que realmente desejava, de confrontar aquela figura de autoridade que o oprimia, de iniciar o projeto que ardia em sua alma.
A voz interna, agora mais forte e clara do que nunca, sussurrava: este é o momento. Ou você quebra o padrão limitante agora, ou será escravo dele para sempre. Com um nó na garganta e o coração martelando, ele deu o passo. Pode ter sido uma demissão de um emprego sem sentido, o lançamento de seu próprio negócio ou uma conversa franca e dolorosa com um familiar. Foi um ato de pura coragem, um salto no abismo da incerteza, mas um salto feito com os olhos abertos e a alma determinada. A resolução satisfatória que se seguiu não foi, contudo, sinônimo de conforto. O controle total não significava a ausência de problemas, mas a capacidade inabalável de enfrentá-los com força, clareza e propósito. A paz que ele encontrou não era a paz da inação, mas a paz que vem da autodisciplina, da honestidade brutal consigo mesmo e da verdade de viver alinhado com seus valores mais profundos. Ele aprendeu que a vida continuaria a apresentar desafios, mas agora ele possuía as ferramentas e a mentalidade para navegá-los, não mais como uma vítima passiva, mas como o capitão de seu próprio navio. A voz interna, agora internalizada, era sua bússola constante. O tempo para a desculpa acabou. O tempo para a ação é agora. Essa urgência não era mais uma ameaça, mas um mantra que impulsionava cada um de seus dias. Não havia mais espaço para o e se, apenas para o eu vou. A procrastinação, antes um mestre cruel, havia sido destronada pela ação deliberada. Ele se tornou o arquiteto de seu próprio destino, construindo-o tijolo por tijolo, com cada escolha consciente e cada ato de autodisciplina. A nova realidade era uma vida moldada pela intenção, não pela inércia. Cada manhã era uma oportunidade para criar, para crescer, para contribuir. Cada desafio era uma chance de evoluir. O indivíduo comum, agora transformado, não era mais refém das circunstâncias, mas o criador delas. Ele não buscava a perfeição, mas o progresso constante, a melhoria contínua. Sua vida se tornou um testemunho vivo do poder da autogestão e da responsabilidade pessoal. O controle total da sua vida é o maior ato de rebeldia contra a mediocridade imposta. Essa frase ecoava em sua mente, um lembrete constante de que sua jornada era uma declaração contra a passividade que a sociedade muitas vezes incentiva. Ele havia se recusado a ser mais um na multidão, mais um a seguir o caminho fácil. Ele escolheu o caminho da autodescoberta, da autodisciplina e da autotransformação. Pare de fingir. Comece a dominar. Não era um conselho, mas um mandamento. Um chamado para todos aqueles que, como ele, sentiam o peso da ilusão de controle. Um convite para despertar para a verdade de que a vida é sua, e somente sua, para moldar. Sua vida é sua. Assuma-a. Uma frase simples, mas carregada de poder. Um lembrete de que a autoridade final sobre a própria existência reside em cada um de nós. A jornada do indivíduo comum havia culminado não em um destino final, mas em um estado de ser, de domínio contínuo sobre si mesmo e sobre as escolhas que definem seu caminho. Ele havia despertado o alfa que sempre esteve adormecido dentro de si.